do Senhor, não é? Então isso para nós é um grande privilégio, não é? Estamos podendo nos gesticular, estamos podendo nos comunicarmos, não é? E isso tudo é porque o nosso Deus é quem tem nos sustentado. Ele tem feito todas as coisas. Nós não temos feito nada, nós não somos nada. Ele é tudo em nós. Bendito e exaltado seja o seu precioso e santo nome. Eu quero ler convosco nesta manhã, lá no livro de Deuteronômio, não é? Lá um dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, no capítulo de número 6, no versículos de números 6, 7 e 8. E também vamos ler o versículo 9, não é? E ali nós vamos ver que nós temos uma responsabilidade, não é? E a nossa responsabilidade é nós guiarmos os caminhos, ou nós mostrarmos o caminho a nossos filhos, e nós andarmos com eles, e nós orientarmos a eles, para que quando forem crescendo e se tornarem adultos, o ensinamento que nós tenhamos dado venha a ser de bênção na vida deles, eles venham ter uma vida próspera, eles possam ser felizes, e eles sendo felizes, nós também seremos abençoados, não é? Porque filhos felizes deixam pais felizes, filhos bem orientados, bem dirigidos, bem formados, trarão alegria para os seus pais. Porém, não é? Se isso não acontece, nós acabamos ficando, como é que eu diria? Nós nos entristecemos, não é? Então, o que é para ser de bênção, o que é para ser de alegria, acaba tornando, não é? Um peso, acaba trazendo para nós tristeza. E aqui a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim, no versículo de número 6, de Deuteronômio também, capítulo 6. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje. Eu estou com uma versão atualizada, tá bom? Então pode ser que esteja um pouco diferente na sua versão, tá bom? E o versículo de número 7. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos, repetindo estas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Então vejam só, o que é que o Senhor Deus, através de Moisés, está trazendo para nós? Que tipo de ensinamento? Ou seja, é o que nós temos falado nos domingos passados, nas nossas lições passadas, não é? O que é que nós temos falado? Nós temos falado da importância do pai conduzir os seus filhos, da importância de nós estarmos orientando os nossos filhos, da importância de nós termos tempo com os nossos filhos. Eu sei que nos dias em que estamos vivendo, não é? A correria e os trabalhos exaustivos, muitas vezes acabam trazendo a nós um cansaço além da conta. E aonde era para nós, não é? Atentarmos para os nossos filhos, nós acabamos deixar de dar a devida atenção e devido acompanhamento que nós precisamos dar aos nossos filhos. Mas nós vamos continuar então dando algumas orientações, uma vez que escolarização é algo que a escola deve fazer e educação somos nós pais que devemos trazer para os nossos filhos. Nós vamos continuar dando algumas dicas, algumas orientações que certamente irão ajudar você no seu dia a dia, na condução dos seus filhos. São dicas práticas de como nós educarmos melhor, não é, os nossos filhos, como conduzi-los melhor para que eles possam, não é, ter o seu desenvolvimento
desde pequeno, um desenvolvimento sadio, um desenvolvimento perfeito. Então, uma das dicas é estar presente no dia a dia. Nós vamos fazer uma rápida recapitulação do que nós já falamos. Então, estar presente no dia a dia é nós nos esforçarmos para reservarmos momentos em que a nossa atenção venha estar voltada para os nossos filhos. Às vezes nós temos tantas coisas a fazer, e às vezes quando estamos em casa temos também os afazeres de casa, e nós não damos muito tempo para os nossos filhos. E é fundamental que nós como pais venhamos dar tempo. É claro que não é necessário dar todo o tempo, não é, para os filhos, mas é necessário que na qualidade do tempo que nós formos dar aos nossos filhos, nós venhamos fazê-lo com qualidade, nós venhamos fazer com eficácia. Se é ali 1 hora, que seja 1 hora realmente produtiva, aonde vale a pena nós estarmos com os nossos filhos. É importantíssimo que nós façamos isto, não é? Então, às vezes as pessoas acham que eu tenho que dar uma quantidade maior de tempo para o meu filho, e às vezes são tempos que não são de qualidade, porque está com o filho, mas está com o celular na mão. Está apenas do lado do filho, mas não está ali acompanhando, não está dialogando, não está ensinando, não está brincando, está ali do lado. E quantas vezes é isso que nós temos visto? Quantos pais, que às vezes levam o filho para um parque, o filho está ali correndo no parque, mas o pai ou a mãe está ali voltada no celular, mandando mensagens, estão mais ligados no celular, nas redes sociais, do que propriamente tirando aquele tempo de qualidade para estar com o seu filho. Então, irmãos, é fundamental que nesse tempo que você tirar para o seu filho, você tire com qualidade. Você deve pensar assim: não, esse tempo é um tempo que eu vou dedicar para o meu filho, é o tempo que eu vou estar com ele, é o tempo que eu vou fazer com que realmente ele venha sentir prazer, ele venha sentir alegria em que eu esteja do lado dele. Então isto é fundamental. Uma outra coisa que é importantíssima é nós criarmos oportunidade para conversar e manter-nos disponível ao diálogo. É fundamental isso. Tire tempo para escutar o que eles têm a dizer. Às vezes o filho está querendo chamar a atenção do pai, está querendo chamar a atenção da mãe, e às vezes acaba até fazendo uma travessura. Por quê? Porque o pai ou a mãe não lhes dá atenção. E aí o que é que nós fazemos? Em virtude às vezes de uma travessura, de alguma coisa que ele tenha feito, não é? Que nós não gostamos naquele momento, nós às vezes vamos dar uma repreenda, vamos às vezes colocar um castigo, vamos às vezes falar com palavras pesadas, não é? Por quê? Mas a culpa é da criança? Não, a culpa é minha. A culpa é nossa. Por quê? Porque nós não estamos dedicando a atenção que ele nos está chamando. Não é? Nós estamos mais ali ainda voltados às nossas coisas. Então a criança precisa que nós os escutemos, principalmente quando eles vão entrando naquela fase da pré-adolescência, principalmente quando estão na adolescência. É de fundamental importância, meus queridos, minhas queridas, que você ouça o que eles têm a dizer, que você converse com eles. É melhor que eles tenham você, pai, é melhor que eles tenham você, mãe, como amigos, como aqueles que estão interessados neles, do que eles acharem que as amizades da escola, as amizades da rua, são mais importantes, dão mais atenção, tem eles em maior estima, do que propriamente você
que é o pai ou você que é a mãe. E é isso que nós encontramos nos dias de hoje, não é? É isso que nós encontramos nos dias de hoje, não é? Que muitos pais não têm dado essa dedicação, não têm tirado esse tempo para brincar, para conversar, para ouvir, não é? O que eles têm a dizer, com empatia, permitindo que expressem seus sentimentos sem receio. Às vezes o pré-adolescente, ele começa a contar algumas coisas que ele sente, o que está acontecendo com ele, e logo o pai ou a mãe vai já dar aquela repreenda. Ao invés de ouvir, ao invés de, não é, de com aquela empatia, com aquele interesse de você estar, não é, ouvindo o seu filho ou a sua filha, às vezes já vem aquela palavra de repressão. E aí isso vai fazendo, sabe o quê? Vai fazendo com que a sua criança, com que o seu filho, com que a sua filha vá ficando inibida. Ela não vai tendo assim aquele prazer de conversar com você. Por quê? Porque na cabeça dela ou na cabeça dele, ele vai dizer: meu pai ou a minha mãe já vai me repreender, meu pai ou a minha mãe já vai me tratar com desdém, não vai me ouvir. Então logo ela deixa de falar para você. Mas para a amiguinha lá da escola, para o amiguinho da escola, para o companheiro ou a colega que tem de vizinho na rua, ele conta as suas coisas. Só que quem é que vai dar verdadeira orientação? Quem é que tem condições de realmente conduzir o seu filho ou a sua filha de uma maneira certa? Não é você, pai? Não é você, mãe? Então vocês têm a maneira certa de conduzir os seus filhos no caminho correto. Foi o que nós lemos na palavra do Senhor. O Senhor está dizendo que nós precisaríamos o quê? Ao caminhar, ao levantar, ao caminhar, ao deitar, nós estarmos ensinando, nós estarmos orientando, nós estarmos conduzindo, nós sermos amigos de nossos filhos. É de fundamental importância que nós tenhamos esse interesse em cuidar daqueles a quem o Senhor confiou a nós. Muitas pessoas começam a achar que filhos são problemas. Muitos até dizem assim, que quando o adolescente, não é, ele entra nessa fase de pré-adolescência ou adolescência, muitos pais falam que é o período da aborrecência. Eu não aconselho, porque nós temos que ministrar bênçãos. A palavra de Deus fala que os filhos são bênçãos de Deus para o casal. Se é bênção, é bênção. Se o filho está tendo uma má postura, o erro é nosso que não estamos conduzindo da maneira certa. Às vezes na hora que era para corrigir, nós não corrigimos, porque nós achamos que é bonitinho, como nós dissemos nas aulas passadas, nós achamos que é bonitinho a maneira como ele faz, o palavrão que ele falou, o tapa que ele deu no rosto, aquela desobediência que ele fez, tudo tão bonitinho. Só que depois, mais tarde, quando nós formos tentar corrigir, pode ser tarde demais. Então, desde pequeno, desde a tenra idade, nós já temos que ir conduzindo, nós já temos que ir mostrando, nós já temos que ir falando, não é? A maneira correta de nós orientarmos e conduzirmos para que eles sejam bons adultos. Lembrem-se sempre, nós estamos formando pessoas para a sociedade. Se forem bem conduzidos, serão ótimos cidadãos, ótimas cidadãs. Mas se forem mal conduzidos, serão problema para a sociedade. E a responsabilidade vai ser nossa. Então é fundamental que nós venhamos ter interesse nas atividades dos nossos filhos, aonde quer que eles venham estar. Se você coloca-os na escola, é aquela fase que eles estão na escola, participe das atividades da escola. Vá junto. No tempo que você tem que ir, vá lá, participe. Conheça o ambiente em que o seu filho está. Isso vai trazer segurança. Isso vai trazer para o seu filho aquele senso de que meu pai e minha mãe estão comigo. Ainda, quando estiverem na escola, saberão que os pais estarão os acompanhando na escola. Quando houver uma reunião, quando houver uma chamada, é importante que você vá.
É importante que você esteja presente. E quantas vezes eu fui nas reuniões que os professores marcavam para os meus filhos, e eu sempre gostei de estar muito presente, de estar junto com os meus filhos nas suas atividades escolares. E nas reuniões, quantas vezes os pais não compareciam, as mães não compareciam. Pode ser que naquele dia você não consiga ir, mas procure saber depois o comportamento, como que o seu filho está se desenvolvendo na escola. É de fundamental importância que isso aconteça. Por quê? Porque isso vai trazer segurança e responsabilidade para os seus filhos. Eles vão saber que você tem interesse na vida deles. Então, você conhecer as rotinas da criança e do adolescente na escola vai fazer com que eles tenham um compromisso. Eles vão, entender que é necessário eles terem um comportamento, que eles tenham uma visão de que estou aqui para aprender. Porque se eu começar, a desvirtuar, se eu for aquele aluno, que venho na escola, mas eu apronto demais, meu pai e a minha mãe ficarão sabendo disto. Então é fundamental que você, pai, que você, mãe, participe das atividades, das reuniões, quando você for convocado para ir na escola. Quantos pais, quantas mães dizem assim: mas eu já sei o que eles vão falar. Eu ouvia muito isso e ouço isso até nos dias de hoje. Eu não vou na reunião, sabe por quê? Porque eu já sei o que eles vão falar. Todas as vezes que eu vou é a mesma coisa. Só que você não percebe o quanto é importante que você esteja lá. É importante para a escola, é importante para os professores, porque eles saberão que você tem interesse no seu filho, na sua filha. Saberão que você não os colocou lá para que a escola faça tudo. Vão saber que você está ali preocupado no aprendizado do seu filho, no aprendizado da sua filha. Para os seus filhos, eles saberão que você está lá e que você irá cobrar se porventura eles se desvirtuarem no ato de aprender. Porque tem criança que vai na escola e porque os pais não se interessam por eles. Pastor. Os pais não dão a mínima. Então, o que acontece? Eles deixam de obedecer, de ser um bom aluno, porque sabe que o pai e a mãe não estão ligando para nada. Pois não, Fê? Desculpa cortar o senhor. Eu quero só fazer uma contribuição que o senhor está falando, algo que aconteceu em casa. Só para contribuir com a aula do senhor, porque a gente trazendo exemplos na prática, fica mais fácil a elucidação do que o senhor está trazendo. Na minha casa aconteceu um pouco disso, porque quando nós estávamos tocando um negócio lá, eu e a minha esposa, vendendo os donuts, a gente tinha bem menos tempo para ficar com os nossos filhos. E a gente percebeu a cobrança deles nesse aspecto. Os nossos filhos começaram a cobrar atenção. Fala, pai, principalmente o Davi, é porque nem todos são iguais, Alguns eles conseguem expressar mais, outros nem tanto. Então, por isso que a importância do que o senhor está falando, prestar atenção nos sinais da criança. E eu achei muito interessante que o Davi começou a cobrar bastante. Falou, pai, o senhor não está tendo tempo de ficar com a gente quase não tem saído, a gente quase não tem feito nada junto. E ele começou a cobrar bastante. E o que aconteceu? O rendimento na escola começou a cair. Até o ponto dele começar a se envolver mais com a turminha da bagunça, assim, vamos assim colocar. E começou a cair muito o rendimento dele no sentido dele conseguir ter prestar atenção na aula, sabe? A concentração dele. E a professora chamou a gente para conversar. Eu lembro que eu estava no serviço, a professora me chamou para uma reunião. A gente fez uma reunião online mesmo, Não foi presencial, e ela começou a perguntar algumas coisas que estavam acontecendo. Falou, porque o rendimento do Davi começou a cair bastante, e eu percebo que ele não é assim, ele não é um aluno ruim. Eu queria entender o que estava acontecendo. E com todas, para não tomar muito tempo, todos esses acontecimentos em casa que eu comecei a perceber nos meus filhos, eu conversando com a minha esposa, a gente entendeu o sinal que eles estavam passando para a gente. Olha, eu preciso da sua atenção. Eu preciso mais da sua atenção. Então, às vezes, a gente
tem que prestar muita atenção nos sinais que os nossos filhos estão passando. Porque é justamente o que o senhor falou. Às vezes a gente está muito preocupado em granjear até melhorias para os nossos filhos. Isso não é errado. Mas a gente tem que prestar atenção porque a nossa família é nosso bem maior. A Bíblia nos diz isso. Nossos filhos são heranças do Senhor, né? E olha que privilégio. A Bíblia fala que eles são heranças. É uma herança no sentido bom, né? É claro que tem heranças ruins também, que muita gente que morre deixa dívida, mas no sentido que a palavra nos traz, é herança de bênção, né? Então é só para contribuir um pouquinho, pastor, para trazer a elucidação do que o senhor está falando, dessa importância tremenda mesmo. Obrigado pela oportunidade. Não, irmão, é bênção, porque nada melhor do que nós colocarmos o que nós passamos, porque com certeza, Diácono Felipe, não é só você que tem passado por isso. A maioria dos lares passa por isso. Por isso que nós estamos tendo esse cuidado de, aqui na nossa igreja, nós trazemos esta orientação para os pais. É normal isso vai acontecer. Se você já está passando, então você está tendo um alerta, não é? É aquele sinal que o Senhor está dando, aquele sinal amarelo que está piscando. Aonde você tem que fazer o quê? Bom, eu vou mudar a minha postura, eu vou dar mais atenção, não é? Para que eu possa voltar no verde, onde tudo vai bem. Porque se chegar no vermelho, o vermelho é sinal de que as coisas já estão quase que perdidas. E aí como trazer de volta? Não é? Como você vai resgatar de novo a confiança no seu filho, se ele já perdeu a confiança em você como pai, como mãe? Se ele acha que o amigo da escola, ou se ele acha que o amigo lá da rua é mais importante do que você pai, do que você mãe. Vai ficar muito difícil você trazer de volta. Por isso, Jesus, certa vez, ele disse assim, eu vou pegar esse versículo e vou trazer para a nossa aula. Jesus falou assim, que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos trazer para a nossa aula, que adianta os pais estarem tão preocupados com as coisas temporais. Como o Diácono Felipe disse, eu quero dar uma condição melhor para o meu filho, então eu vou trabalhar em 2, em 3 empregos, para dar uma condição melhor, para que ele possa ter uma boa faculdade, maravilha. Só que nesse ato de você granjear muito, você acaba perdendo o seu filho. O que adiantou todo esse esforço? O que adiantou todo esse esforço? Eu conheço uma pessoa, não é, que ele e a esposa trabalharam muito, só tem uma filha, mas eles queriam dar o melhor para aquela filha, então tanto o esposo como a esposa trabalhavam muito, e aquela adolescente chegou numa fase em que ela ficava mais tempo sozinha dentro de casa, não é? Sem a ausência dos pais. E sabe o que aconteceu? Sabe quem que a adotou? O tráfico. O tráfico a adotou. Então, enquanto os pais estavam trabalhando para dar uma vida melhor, a ausência da mãe, a ausência do pai, fez com que elas fizessem amizade com pessoas que tinham tempo para ela. A mãe e o pai não tinham tempo, porque tinham que trabalhar para trazer o melhor. E como eles não tinham tempo, sempre tem alguém que vai ter tempo. Coloquem isso na mente de vocês. Sempre vai ter alguém que vai ter tempo. Se não é você, mãe, se não é você, pai, que tem tempo para os seus filhos, alguém vai adotá-los. E depois não adianta você querer trazer de volta, porque você vai ter que fazer um esforço redobrado para poder trazer de volta. Então pensem nisso. Às vezes a companhia da mãe, ainda que o ganho financeiro seja um pouco menor, mas o ganho que você vai ter com os seus filhos será muito maior do que as coisas temporais desta vida. Foi o que Jesus falou, que adianta granjear o mundo inteiro e você ser prejudicado na sua casa, no seu relacionamento com o esposo, no seu relacionamento com a esposa, no seu relacionamento com os seus filhos. E às vezes nós não paramos para pensar nisso. Nós não damos um tempo para isso.
E depois nós sofremos as consequências. E depois eu conversando com essa mãe, ela disse assim, se arrependimento matasse. Não é? Se arrependeu tarde. Enquanto ela podia estar com a filha, acompanhando a filha, conduzindo a filha, ela estava mais preocupada em granjear o dinheiro. Então vocês percebem que às vezes as nossas escolhas são escolhas erradas. Às vezes as nossas escolhas são escolhas erradas. E podem nos custar muito caro essas escolhas erradas. É diferente quando há uma necessidade. Veja bem, não vamos misturar as coisas. Às vezes é necessário que o pai, que a mãe venham estar no trabalho. Eu posso dizer de mim. Durante toda a minha vida, a minha mãe precisou trabalhar e trabalhar muito. Minha mãe trabalhava muito, minha avó trabalhava muito, porque eu sempre tive meu pai ausente. Então minha mãe tinha que ser pai e mãe. Então minha mãe tinha que ter esse cuidado. Mas graças a Deus ela soube ser uma excelente mãe. Que ela conseguiu fazer os dois papéis com primazia. E graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso, não só a minha mãe, mas como a minha avó, que era quem, a minha tia, que era quem cuidava de mim. Então, eu sempre, ainda que durante o dia eu tinha ausência, eu sentia a falta, e nós sentimos a falta. Então, pai e mãe, saibam que os seus filhos sentem a sua falta. Eles sentem a sua falta. Eles até entendem, quando é uma necessidade, eles entendem que o pai e a mãe precisam ir para o trabalho. Eles entendem. Mas eles também entendem que é necessário que quando a mãe chega, que quando o pai chega, é aquele tempo de qualidade que nós estamos falando aqui agora. Você tem que ter um tempo de qualidade com seus filhos. Não é a quantidade de tempo, não adianta ter uma quantidade sem eficácia. Uma quantidade aonde foi como eu disse, você está ali do lado do seu filho, com o celular na mão, olhando as redes sociais, e o seu filho está ali. E o seu filho olha para você, e você na rede social. Porventura esse tempo é tempo de qualidade? Certamente que não é. E a criança percebe isso. E a criança nota isso. E aí ela vai começar a achar que a mãe e o pai não os valorizam. Eles vão começar a entender no seu entendimento, ainda que tenro, ainda que pequeno, meu pai não gosta de mim. A minha mãe não gosta de mim. Ela fica mais lá no celular, ela fica mais lá na novela, ela fica mais lá no filme, o meu pai fica mais lá no esporte do que propriamente comigo. Às vezes o menino vai lá pai, a bola, pai. E o pai fala, agora não, filho. E está lá sentado vendo um jornal. E a criança querendo, pai, e chuta a bola e você não dá a mínima importância. Ou então a menina pega aquela boneca e vem para a mãe e fala, mãe, o meu neném. E a mãe fala, tá, filha, é bonitinho, mas continua fazendo outras coisas e não dá atenção para a menina. Vai chegar uma hora que essa criança vai dizer, meu pai e minha mãe não estão nem aí para mim. Meu pai e minha mãe não ligam para mim. E aí eles vão achar alguém que liga. Eles vão dar importância para alguém que conversa com eles. E às vezes nós podemos perder isso. Então o que eu estou dizendo é isso. Se você tem você tem os seus afazeres e não tem muito tempo, tire ali meia hora, tire uma hora. Mas eu estou cansado, mas é necessário. Tire uma hora para o seu filho. Senta com ele, brinca com ele, que seja um tempo de qualidade, e ele vai entender. Você vai sempre dizer, olha filho, o papai te ama, o papai precisa sair para trabalhar, a mamãe precisa sair para trabalhar, mas nós te amamos, nós fazemos isso porque nós queremos o melhor para você, mas tira um tempo para estar com eles. Uma outra coisa muito importante que antigamente se fazia, não é? Era quando o pai e a mãe, sempre quando a criança ia dormir, o pai ia lá e contava aquela historinha, e o pai lia com uma historinha para o filho, para a filha. Isto é fundamental.
não é? Esse tempo de qualidade. Vamos continuar falando sobre esse tempo de qualidade que nós precisamos ter, porque isso não tem acontecido e as crianças se sentem abandonadas, se sentem desprezadas. Veja o testemunho, não é? As palavras do diácono Felipe. Ele atentou que, está faltando alguma coisa, e corrigiram isto. E eu quero perguntar, diácono Felipe, pode pegar o microfone. E hoje? Antes o Davi estava tendo um decréscimo no seu aprendizado, no seu comportamento. Mas depois que vocês começaram, que vocês corrigiram, não é? Aquilo que vocês perceberam que estava faltando, vocês corrigiram. E hoje? Qual é o comportamento, qual é a atitude, enfim, como é que está o Davi depois que vocês perceberam e fizeram essa correção? Então, pastor, ele, graças a Deus, melhorou bastante mesmo, bastante, porque foi, como eu havia dito, eu e a Juliane conversamos e a gente detectou, né, essa falha nossa, né, porque assim, igual o senhor está falando e muito bem colocado, eu acho que não é errado o pai e a mãe trabalhar, não é errado os dois tentarem dar o melhor para os filhos, só que muitas vezes as pessoas acabam colocando o carro na frente dos bois, né? E não só as pessoas, nós erramos às vezes, e a gente precisa aprender, às vezes, para poder corrigir, né? A gente precisa passar por algumas situações para poder enxergar algumas coisas. E às vezes pela necessidade ou pela vontade a gente acaba não enxergando, isso é o problema. Isso eu acho que eu vejo o grande problema. Ou às vezes a gente finge que não quer, finge que não está vendo, né? A gente não quer perceber. Mas quando a gente detecta e a gente consegue converter aquilo que está que não está sendo bênção no caso, eu acho que isso vem até de Deus, pastor. Eu acho que Deus ele nos sinaliza as coisas, né? Ele vai nos conduzindo. E graças a Deus a gente tomou uma atitude de falar que adianta a gente poder ficar muito bem no futuro próximo, né? Dar super certo o negócio. E justamente o que o senhor falou. Só que a gente acaba perdendo os nossos filhos. Para mim não era vantajoso, pastor, e nunca vai ser. Nunca vai ser. Eu acho que é como aquele ditado que diz, até mesmo dentro da igreja, não estou falando só de um negócio, até mesmo dentro do ministério. Que uma vez eu ouvi um pastor falando, ele falou o seguinte: nenhum sucesso ministerial justifica a perda de uma família, a destruição de uma família ou o insucesso de uma família. Nada na vida justifica, pastor. Eu acho que a família é o bem maior. Não tem como a gente igual o senhor colocou, né? A gente pode ganhar o mundo inteiro, mas se a gente perder, eu não vou nem colocar a nossa alma, mas perder a nossa família, misericórdia. Eu acho que eu fico imaginando a situação dessa mãe que o senhor colocou. Se arrependimento, imagina uma mãe falar um negócio desse. Se arrependimento matasse, o tempo não volta mais. Não volta mais. Imagina a dor de uma mãe vendo a filha numa situação dessa e se colocando no lugar de culpada, falando: olha, a culpa disso é minha. A culpa disso é... Meu Deus do céu, pastor. Então, graças a Deus, eu não estou falando porque eu sou melhor, não é isso não, tá? Mas graças a Deus que Deus nos deu esse entendimento e a gente conseguiu corrigir, porque se lá na frente acontecesse, a gente ia também se sentir culpado. Então eu acho que é o direcionamento de Deus. E às vezes a gente ouvir a voz de Deus e cumprir a vontade de Deus, pastor, nem sempre é gostoso. Nem sempre é legal, porque às vezes a gente vai abrir mão de muitas coisas nossas, né, de vontades nossas. Mas trazendo para dentro da palavra, se é o mandamento de Deus, não tem como a gente não fugir disso. E graças a Deus, pastor, o comportamento não só dele, mas como dos outros também, melhorou bastante. Porque a gente via que, por exemplo, quando a Juliane ia para lá, eles tinham que estar junto. E eles ficavam ali num lugar, num espaço que não era projetado para eles. Eles tinham que se adaptar a essa realidade. Então eles estavam sendo muito prejudicados no ensino do aprendizado da escola, porque eles ficavam ali juntos, não tinha como espaço para eles brincar. Enfim, era muito ruim. Não era para eles ali, era para nós, era pelas nossas necessidades. Então não só para o Davi foi melhor, mas para todos os outros, né? Porque às vezes ele falava, a Mari, por já estar um pouquinho maior, né? Já está nessa fase de adolescência, fala: pai, eu não quero ir para lá, eu não quero ficar lá, mas como que eu ia deixar ela sozinha em casa? Não acompanhando o que ela estava vendo na internet, não sabendo, não estando ali de próximo.
E às vezes ela se sentia muito incomodada com aquilo. E tava atrapalhando num todo, sabe, pastor, a família. Então, graças a Deus melhorou num todo. Deus seja louvado. Amém, graças a Deus. Então nós falamos isso, meus queridos, para você que está conosco, seja na nossa live, ou mesmo aqui na igreja, nós procuramos trazer testemunhos reais, coisas do nosso dia a dia, coisas que nós estamos vendo, coisas que estão acontecendo. E isso tudo é o quê? É por falta disso que nós lemos em Deuteronômio no capítulo 6, no versículo 6 em diante. Então, a responsabilidade do pai, eu vou ler novamente, vamos ler de novo, vamos lá, para Deuteronômio, no capítulo de número 6, agora eu vou ler numa outra versão, e depois eu volto ali na versão atualizada, tá? Deuteronômio capítulo 6, eu gosto de frisar, porque quanto mais a gente vai repetindo, quanto mais você vai ouvindo, mais você vai gravando, não é? E vai ficando mais fácil de nós colocarmos em prática, de nós colocarmos em ação. Pois é isso exatamente o que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Deuteronômio no capítulo de número 6, no versículo de número 6. E eu vou ler aqui na minha versão corrigida e depois eu vejo na atualizada. Então olha só o que diz aqui a palavra. Versículo de número 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso foi o próprio Deus falando com o povo. Então é Deus falando conosco também hoje, porque é a palavra de Deus. E o Senhor diz na sua palavra: passam-se os céus e a terra, passam-se as estações, passam-se o tempo, mas a minha palavra não passará. Então veja, o que Deus dá para Moisés, e Moisés passa a ensinar o povo, serve também para nós hoje. Então o Senhor vai dizer no versículo de número 7, e as intimarás a teus filhos, ou seja, você vai ensiná-las aos seus filhos, a lei, a obediência, não é? Ao respeito às autoridades, ao respeito às leis que são constituídas. E aí o Senhor diz: e delas falarás assentado em tua casa. Não é o tempo de qualidade que nós estamos dizendo aqui? Não é aquele tempo em que você vai estar ali assentado com o teu filho, assentada com a tua filha, orientando, ensinando, falando com eles? E ainda diz assim: andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Ou seja, em todo o momento você vai estar atento, orientando, ensinando, ganhando tempo com o seu filho, ganhando tempo com a sua filha. Não é perder tempo. Alguém vai dizer: mas eu vou ficar perdendo tempo com meu filho. Não, não, não. Quando você está ensinando, quando você está orientando, quando você está brincando, você está ganhando tempo com o seu filho. Você está ganhando tempo com a sua filha. É de fundamental importância que você ensine para a sua filha, que você ensine para o seu filho a sua conduta, o seu comportamento. Quando eles entram na pré-adolescência, quando eles entram na puberdade, é o pai, é a mãe que deve dar o verdadeiro ensinamento. Ah, mas eu tenho vergonha de falar, deixa que a escola fale. Eu tenho vergonha de falar, deixa que os amigos falem. Que tipo de orientação que eles vão ter? Que tipo de orientação eles vão receber? Pode, porventura, vamos dizer assim, lá no mundo, o ensinamento do mundo é um ensinamento errado, é um ensinamento malicioso, é um ensinamento permissivo. E você não fala nada para o seu filho? E você não fala nada para a sua filha? Não se sente seguro? Procure se aperfeiçoar. Como pai, como mãe, se aperfeiçoe. Vá também se preparar, vai também buscar a maneira como você vai ter que falar com seu filho, com a sua filha.
Isso é coisas que nós precisamos ter. Nós precisamos saber. Quando ele se torna rapaz, quando a menina já se torna moça, é a mãe que tem que dar os primeiros ensinamentos e vai conduzindo, e vai explicando, e vai dizendo. Não deixe o mundo, não deixe que a escola venha trazer esse tipo de ensinamento. É você, mãe, é você, pai, que tem que dar os ensinamentos. Porque você demonstrando amizade, você demonstrando afeto, você demonstrando carinho, eles vão procurar você em tudo que eles forem fazer. Eles não vão procurar o amiguinho da escola. Eles não vão procurar o amiguinho da rua para poder contar o que eles querem, o que eles acham. Eles vão ter você como amigo. Foi o que eu disse, não é? Quando você para ouvi-los e você não é aquela pessoa repressiva, eles vão te procurar. Eles têm que ter em você, mãe. Eles têm que ter em você, pai, amigos. Os filhos precisam olhar em vocês e verem amigos. Pessoas que eles podem contar. Pessoas que eles podem confiar. Saberão que a mãe vai saber ouvir, e vai saber conduzir, e vai saber orientar. Peça a Deus paciência. Peça a Deus entendimento, para que você possa ser esse amigo, ser essa pessoa que você precisa ser como pai. O amigo não é aquele que aceita tudo, permite tudo, não. O verdadeiro amigo é aquele que corrige. A palavra de Deus fala que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Se você ama o seu filho, você vai corrigi-lo. Ainda que doa um pouco em você a correção, não tem problema, que doa em você. Mas que ele possa, no dia de amanhã, ter uma vida, num caminho correto, como diz aqui a palavra. Também atarás por sinal na tua mão, e serão por testeiras entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, o seu testemunho vai falar muito alto. Uma outra coisa que nós estamos colocando aqui, e nós vamos fechar essa parte nesta manhã. Então, o nosso exemplo fala muito alto. Eu tenho dito que às vezes o nosso comportamento fala tão alto que os nossos filhos não conseguem ouvir as nossas palavras. Não é verdade? Às vezes nós queremos que os nossos filhos se comportem de uma maneira. Nós até falamos para eles se portarem de uma certa forma, mas aí eles olham para nós e eles vão dizer assim: muito bem, meu pai fala para mim não fazer, mas ele faz. Você acha que o nosso testemunho, que o nosso exemplo está sendo um exemplo correto? Um exemplo, não é? O pai fala para o filho assim: meu filho, não fume, porque fumar faz muito mal. Fumar não é uma coisa boa. Mas aí ele olha e é uma carteira de cigarro por dia que nós fumamos. Ou 2 carteiras de cigarro por dia. Então o filho fala: tudo bem. Meu pai fala para eu não fumar que faz mal, mas por que ele não para de fumar? Se faz tanto mal assim, por que ele faz? Então vocês percebam que o nosso exemplo fala muito alto, gente. O que você não quer para você, não é? É o que os seus filhos também não vão querer para eles. E tudo aquilo que você quer para você é o que os seus filhos irão querer para eles. Lembrem-se que quando os filhos são pequenos, os pais são os seus heróis. A mãe é a sua heroína. É isso que eles veem. Minha mãe é maravilhosa. Meu pai é o mais forte que existe. Meu pai é o mais inteligente. Minha mãe é a mais inteligente, é a mais capacitada. É assim que os filhos nos veem. Então eles vão seguir o nosso exemplo. Então se nós dizemos, nós falamos aqui, há muitos problemas que acontecem no relacionamento entre alunos agressivos, é porque na casa os pais são agressivos. Eles veem aquele comportamento e logo eles projetam esse comportamento aonde eles estão. Em um lar onde há harmonia,
aonde o pai e a mãe têm aquela harmonia, sabem se tratar, sabem, não é, se respeitar, e a criança sempre vê aquele comportamento, ela será uma criança que aonde ela estiver, seja ela na escola ou em outros lugares, ela vai ser aquela criança mais pacífica, ela vai ser aquela criança mais compreensiva. Por quê? Porque é isso que ela vê no ambiente aonde ela está. A criança, ela é sempre conduzida, ela vai assimilando as coisas no ambiente aonde ela está. Então, se a sua casa é uma casa aonde há o respeito, pode ter certeza que os seus filhos irão ser respeitosos. Mas se aonde você está, ou se no meio aonde você está, é um lugar aonde há agressividade, há maltratamento, há uma má educação, o seu filho, querendo ou não, ele vai pegar parte dessas coisas, e o comportamento dele, aonde ele estiver, ele vai trazer esse tipo de comportamento. Por que que nas escolas hoje está tão difícil dos professores conduzir as aulas? Porque as crianças estão vendo coisas, estão tendo coisas sem limites. E eles acham que aonde eles estão tem que ser assim. Então algumas crianças são terríveis, a ponto do professor não poder fazer nada. Porque eles tomaram uma postura tão grande, que eles acham que o professor é obrigado a dar nota. Mesmo que eles não saibam nada. Nós já vimos casos assim, em que o professor foi ameaçado. Por quê? Se você não me der nota, se você não me passar, você vai ver o que vai acontecer com você. Mas por quê? Porque essa criança não teve o devido ensino, não teve o tempo dos pais com ele, não teve o exemplo dos pais para que eles pudessem seguir. Então eles são sem limites. São crianças que, olha, estão a Deus dará. E não tem gente que queira estar com pessoas assim. É esse o tipo de comportamento que você quer para o seu filho? Tenha tempo com eles. Tenha tempo de qualidade com seus filhos. Seja um bom exemplo. Não diga para eles, não é? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Antigamente se falava assim, não é? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. As coisas mudaram. Hoje faça o que eu faço. Vamos pegar as palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse assim: sede meus imitadores. Olha que coisa linda. Assim como eu sou de Cristo. Ele se colocou na qualidade de vocês podem me imitar. Imitem a minha fé, imitem a minha obediência a Deus, imitem o meu comportamento, podem imitar. Olha que coisa maravilhosa. Será que os nossos filhos podem ouvir isso de nós? Me imitem. Se ainda falta, se com esta palavra você parou e falou, opa, eu preciso me corrigir, então ainda é tempo, ainda dá tempo, não é? De você ganhar o seu filho, de você ganhar a sua filha, de você conduzir o seu filho, de você conduzir a sua filha da maneira correta, de tal monta que ele vai te ouvir quando você falar, porque ele não vai ouvir de você o faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não, ele vai ouvir de você, me imite, faça como seu pai faz, faça como a sua mãe faz. E aí, ele não só vai ouvir, como ele vai ver. E no ensinamento, quando nós vemos, nós gravamos mais do que só quando nós ouvimos. Quando nós ouvimos, nós gravamos. Mas quando nós vemos, nós gravamos bem mais. Porque nós estamos enxergando, nós estamos vendo. Então, vamos seguir o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá. Sede meus imitadores. Vamos dizer assim para os nossos filhos: sede meus imitadores. Olhe para o papai, olhe para a mamãe e siga os mesmos passos. E certamente eles serão bênçãos. Bênçãos na casa, bênçãos na escola, bênçãos no trabalho,
bênçãos aonde eles estiverem, e serão alegria para vocês. Não tem coisa melhor para um pai, não tem, gente. Coisa melhor para um pai, para uma mãe, do que alguém chegar e falar assim: olha, a sua filha, olha, você está de parabéns, porque ela é educadíssima. Olha, você está de parabéns, o seu filho é maravilhoso. Que menino educado, que menino que sabe tratar. Não é alegria para os pais? É uma grande alegria. Traz prazer, traz satisfação para nós. Mas quando nós ouvimos alguém falar dos nossos filhos, não é duro? Não é triste? Quando alguém fala: mas o filho de fulano de tal, aquilo ali, é um rebelde. Aquele menino é mal educado, aquela menina é mal educada. Isso dói quando chega nos nossos ouvidos. Não é? A minha sogra diz que filho é corda do coração. E é verdade, né? Você quer ver o pai ficar feliz é quando alguém vai e elogia. Não é? Tem um ditado que fala que o elogio de uma criança traz doçura para os nossos lábios, para a nossa boca. E é verdade. Não é? Quando alguém nos traz uma palavra boa dos nossos filhos, alegra o nosso coração. Dizem: você quer conquistar alguém, quer conquistar um pai, quer conquistar uma mãe, elogie os seus filhos. Mas para que isto aconteça, há um papel fundamental que nós precisamos desenvolver. E é o que nós estamos falando aqui, e é o que nós vamos fechar aqui nesta manhã. Então, vamos repetir: olha, você tem que ser aquele que tenha tempo para o seu filho, tempo de qualidade. Você tem que ouvir o seu filho, não é? Você deve estar ali atento ao que eles falam. Ouça os seus filhos, não é? Você deve ensiná-los, não é? No caminho da verdade. Como que você vai ensiná-los no caminho da verdade? Sendo exemplo. Então, os nossos exemplos irão falar muito alto, irão ajudá-los a seguir no caminho correto, a trilhar o caminho certo, a andar no caminho da verdade, não é? A ser bons cidadãos, boas cidadãs. O nosso exemplo vai falar muito alto. Estamos dando alguns exemplos bíblicos para reforçar isso que nós estamos falando aqui nesta manhã. Prestar atenção no nosso comportamento. É fundamental que nós prestemos atenção no nosso comportamento e também, como disse o nosso irmão diácono Felipe, olhar e atentar-nos para o comportamento dos nossos filhos, para os sinais que eles dão. Eles vão nos dar os sinais. Quando a criança começa, não é, a ter uma queda lá na escola, as suas notas começam a cair. É hora de você sentar e acompanhar. Mas se você é um pai, se você é uma mãe que não está nem aí, que não acompanha, não é, o dia a dia do seu filho, não é, o dia a dia da sua filha, você não vai nem notar que as notas dela ou dele estão diminuindo. Não vai nem perceber que o comportamento deles na escola está ruim. Por quê? Porque você não comparece às reuniões. Você não tem interesse, nem sequer, se você não pode ir na reunião, mas você pode ligar depois na diretoria da escola e falar com o diretor ou falar com a professora do seu filho, da sua filha. Liga lá, procura se interessar, procura saber o que está acontecendo. E se eles falarem que o comportamento está ruim, procure ver o que está acontecendo em casa. Não é a repressão. Não é você, vou te bater, vou te colocar de castigo. Vamos ver primeiro o que está acontecendo. Foi como disse o diácono Felipe: a falha não estava no filho, estava neles. Por quê? Estavam tão preocupados e precisando, claro, de um recurso financeiro maior, mas no recurso financeiro maior, estavam deixando de dar a devida atenção, o devido tempo de qualidade para os filhos. E isso estava, não é, os atingindo, né, no seu emocional. Se preocupe com o emocional do seu filho. Se preocupe com o emocional da sua filha. E isso, você se preocupando e melhorando, né, e corrigindo algumas coisas, vai ser de progresso, vai ser de bênção para os seus filhos, vai ser de bênção para você. Olha só que coisa interessante, não é? Então, estimule-os a participar de atividades que você sabe que eles gostam. Né? Às vezes a criança gosta de desenvolver um certo esporte,
Então, se você pode, estimule-os a fazer isto. Ajude-os, esteja do lado, esteja acompanhando. É de fundamental importância. Você estimular, você aguçar aquilo de bom que a sua criança tem, aquilo de bom que o seu filho tem, aquilo de bom que a sua filha tem. Se ela gosta de estar com você ali na cozinha quando você está fazendo um bolo, não é? Chama a criança para perto, dê um pouquinho de massa para ela, deixa ela fazer também. Isso vai aguçar, isso vai ajudar no desenvolvimento dela. Então faça isso. Se é uma outra coisa, se gosta de um instrumento, então vai lá, incentiva, não é? Vai na aula junto com o seu filho, junto com a sua filha. Estimule-os a despertar aquilo que tem de bom dentro dela. Isto vai ajudar. Isso vai desenvolver, você vai estar formando, não é, um bom profissional, uma boa profissional, se você estimula, não é? Se é na escola, vai com ele lá na escola, se vai ter alguma atividade extra classe, procura colocar ele, procura incentivar ela, faça isto, vai ser maravilhoso para eles, e de proveito também para você, e de alegria também para você. É fundamental que nós façamos isto. Leia com ele, não é? Nada melhor, se você é um cristão, não é? Leia a Bíblia com ele, leia a Bíblia com ela, não é? Vai lendo os livros, vai explicando, vai orientando, não é? Além dos livros seculares, também tem livros maravilhosos, muito bons para serem lidos. Leia com o seu filho, procura desenvolver a leitura. Quanto mais eles leem, mais vai abrir o raciocínio, mais entendimento, mais facilidade para a comunicação. É fundamental. Você pode fazer isto. E quando você faz isso, quando nós fazemos isto, o ganho é de todos nós. O ganho é da família. Todos nós somos beneficiados. Todos nós, não é, vamos desfrutar dessas coisas boas. Então, o papel dos pais na educação dos filhos é algo muito relevante e que deve ser considerado com atenção. Saiba disto. É o que nós lemos e é a base da nossa meditação e ensino nesta manhã. Deuteronômio capítulo 6, versículos de número 7. Não é? E como eu disse, vou ler de novo na outra versão, não é? Que nós temos aqui. Não é? Que vai dizer assim, no versículo de número 7. E não deixem de ensiná-los ou ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis, repitam esses ensinamentos, repitam, não é, as orientações que você dá para os seus filhos, em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem, ou seja, aonde você estiver. Então, ensine os seus filhos. Você quer que eles sejam de bom porte? Ensine-os, seja exemplo, ande com eles, participe com eles, estimule-os, faça isto, e com certeza, eles trarão muitas alegrias, muitas felicidades para você. Mas cresceu, e aí tomou um outro caminho. Não há nada melhor para os pais do que terem uma consciência tranquila. Não tem nada melhor. Porque depois que eles tomam uma certa idade, quando eles já são independentes, quando eles já seguem os seus caminhos, não há nada melhor do que dizer para você mesma: olha, eu fiz o melhor, eu dei o melhor, eu dei a melhor orientação, eu dei o melhor ensino, eu fui o melhor exemplo. Porém, se ele agora prefere tomar este caminho, aí é com ele. Então, não há nada melhor do que você estar tranquilo, do que você estar tranquila. Ao contrário daquela mãe, como eu disse aqui, que ela disse: se arrependimento matasse. Por quê? Porque ela se sentia culpada. Ela se sentia que falhou na sua educação. Ela se sentia que havia
deixado de fazer o seu papel como mãe e ele como pai. E aí já era tarde. Mas se nós seguirmos esses exemplos da palavra, então certamente nós seremos abençoados. Certamente nossos filhos serão abençoados. Certamente a alegria baterá à nossa porta. Não é? Por quê? Porque nós fizemos o melhor que nós podíamos e nós não temos acusação alguma. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a você que esteve conosco nesta manhã, você que nos acompanhou na live, você que veio, né? Levantou mais cedo, ainda que graças a Deus aqui o frio está melhorando, não é? Já não está mais tão gelado como esteve nos dias da semana, né, que passou, mas graças a Deus que você veio, e é uma bênção ter você aqui. Quero crer que pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor tem falado ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Como eu também tenho sido corrigido, como eu também tenho sido orientado através da palavra. Porque quando nós estudamos, quando nós vamos trazer algo para vocês, nós somos os primeiros a quem o Senhor fala. Não é? Nós somos os primeiros a quem o Senhor nos dá orientação. Então, que estas palavras pelo Espírito Santo possam ser de bênção para a vida de todos nós, de todos vocês. Muito obrigado. O Senhor vos abençoe. Eu volto a palavra ao nosso superintendente, que vai trazer então o encerramento da nossa aula desta manhã. Que Deus abençoe e fiquem na graça, na paz do Senhor Jesus e um ótimo domingo na graça de Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Mais um aprendizado maravilhoso que o Espírito Santo está trazendo a nós, né? Graças a Deus por isso.